Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, o Direto ao Ponto que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Dr. Rafael Moreno trazendo um tema bastante preocupante. 5.800 criminosos soltos. Conselho Federal de Medicina se manifesta contra o fim dos manicômios judiciários. Essa é uma resolução, né? Uma ordem do Conselho Federal de Medicina que se manifestou contra essa resolução, portanto, do Conselho Nacional de Justiça, que prevê o fechamento dos manicômios judiciários. Isso é uma informação bastante preocupante, porque são pessoas que precisam de um acompanhamento especializado, fora de circulação, né, infelizmente, pela situação na qual estão, né, e serão soltos. Exatamente. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, bom dia. Então, isso já está rodando entre as comunidades médicas, em psiquiatria, o pessoal principalmente falando sobre esse assunto, de que por uma decisão que não foi consultada a nós médicos, né, nosso conselho, a nossa sociedade médica não foi consultada sobre isso. Para o ouvinte saber, hoje, se um indivíduo com transtorno mental comete algum crime com um transtorno mental ativo, ele não vai para o presídio comum, ele vai para o Instituto Psiquiátrico Forense aqui no Rio Grande do Sul, que fica lá localizado na Bento Gonçalves, lá em Porto Alegre, tá? Do lado do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Tá? Então lá tem o IPF, que é onde essas pessoas vão lá cumprir a sua pena. Tá? Vão ficar internadas. E lembrar que indivíduos com transtornos mentais muitas vezes cometem crimes muito sérios. Né? Então a gente vai ter ali realmente assassinatos em série, né? Os serial killers, crimes muito bárbaros, até envolvendo canibalismo, essas coisas assim, alguns crimes são muito sérios mesmo. Fora homicídio, tentativa de homicídio, todas essas questões, tá? Assaltos, enfim. Tá? E o que foi determinado? Que essas instituições, onde estão esses indivíduos, hoje são em torno de quase 6 mil no Brasil inteiro, tem indivíduos, tá, que estão cumprindo a pena, de que essas instituições vão fechar. Tá? De que, por algum motivo que a gente não sabe, vamos fechar, e essas pessoas agora, por elas terem um transtorno mental, elas vão fazer o tratamento agora no seu município. Tá? E cada município vai ter que se virar para dar conta dos seus criminosos. Então é isso que está acontecendo com o Brasil inteiro. Tá? E quem que vai ter que abraçar esse atendimento? Provavelmente os CAPs, tá? Que vão ter que estar recebendo, montando um plano terapêutico para essas pessoas. Se vão aderir ao tratamento ou não, é uma incógnita. A gente sabe que indivíduos que muitas vezes cometem crime, têm transtornos mentais, são os indivíduos justamente aqueles que têm muita resistência a fazer o tratamento. Tá? E o que acontece? Se eles reincidirem, tá? Para onde é que eles vão agora? Eles não vão mais para o Instituto Psiquiátrico Forense, eles vão para os presídios comuns, que já estão super carregados em várias problemáticas, tráfico de drogas, facções, e esse indivíduo com um transtorno mental severo, com esquizofrenia, transtorno bipolar, que seja, retardo mental, tá? Vai cair dentro de um presídio comum. Tá? Ou seja, tá? Não vai ter reabilitação, que já era difícil, vai ter menos ainda, e ainda vai, com certeza, ter que, enfim, ir para algum lado que outro, que a gente sabe que acontece dentro do presídio, né? Então, ou seja, dentro da psiquiatria, dentro da medicina, a gente condena veemente o que está acontecendo, assim. O tratamento tem que ser diferenciado, tá? A gente não pode misturar, tá? São indivíduos com transtornos mentais severos, que precisam de tratamento. Dentro do presídio comum não vai ter tratamento, e não acreditamos que o Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, estejam aptos para fazer o tratamento ambulatorial desses indivíduos. Tá? Acredito que sejam outras finalidades do CAPs. Eles ficarão em alas separadas dentro dos presídios ou junto com os demais? Junto com os demais. Junto com os demais. É muito preocupante, né, doutor Moreno? Porque se tem uma coisa que eu não consigo tolerar ou aceitar, é a regressão. Uhum. Nós estamos regredindo em vários pontos. Eu acho que o Brasil, ao invés de punir mais, ao invés de coibir mais o crime, ele libera, ele afrouxa.
Claro, depende de quem está lá em cima pensando, né? Seja presidente, seja STF, seja Conselho Nacional de Justiça, que agora tem essa medida, porque enquanto que a gente fechou o cerco, nós tivemos algumas operações aí, Lava Jato, que prendeu muita gente do colarinho branco, que antes não era presa, aí hoje em dia já estão soltos, ou estão com tornozeleira eletrônica, e agora nós estamos falando aqui de serial killer, de estupradores, de pessoas que estarão nas ruas de novo. Eu até estava dando uma pesquisada aqui, diz que vai ser analisado caso a caso, que alguns ficarão internados ainda, outros ficarão soltos, outros ficarão sendo atendidos pelo CAPS, que é o que o senhor está falando. E aí, se reincidir, eles vão ser presos, mas, poxa, alguém vai pagar. Exatamente. Por isso, alguém vai ser morto, alguém vai ser estuprado, alguém vai ter algum tipo de prejuízo e as famílias também. E aí só depois que a pessoa voltar a delinquir é que ela vai ser presa. E aí quando voltar a ser presa, ela vai ficar num presídio, como disse o Dr. Moreno, que não tem espaço, que não vai ter a condição ideal. E volta e meia a gente vê que são pessoas que têm um distúrbio bastante forte. Olha, pelo menos que elas fossem presas e ficassem no ala separado, que a gente já sabe que nos presídios acontece com aqueles que são os estupradores, por exemplo, eles já ficam numa cela separada porque muitas vezes eles acabam sendo mortos dentro do presídio se eles ficarem junto com os demais presos, né? Ou outros tipos de crimes que são feitos. Pelo menos isso, e não é o caso, a gente está regredindo muito, mais uma vez no sistema aí do Brasil. E aí, para quem trabalha na medicina, especialmente na área da psiquiatria, psicologia, eu imagino que realmente não esteja sendo fácil. Alguma possibilidade de mudança em relação a isso? Tinha uma possibilidade até ontem, né, de algum tipo de regressão, tá? Então, o prazo era até ontem de ter alguma mudança. Então, como a gente não viu nada de mudança, a princípio entra em vigor hoje, tá? Se alguma coisa a gente ainda consegue fazer, tá, em termos de sociedade médica, estamos fazendo tudo, que é basicamente discussão, né? Discutir, tentar entrar enfim, com alguma ação, né? Alguma questão de pelo menos repensar um pouquinho melhor, né? Talvez algumas situações a gente consiga assim para o ambulatorial, mas não fechado uma hora para outra, tá? E além disso tem a condição toda de que o indivíduo vai ter que voltar para casa, vai ter que voltar para algum lugar, e muitas vezes a família já não tem mais a estrutura para receber aquele indivíduo. Não tem mais estrutura nem emocional para receber aquele indivíduo que cometeu algum crime. Você sabe que a família fica com um peso todo, né? Então, para esses indivíduos vão para onde? Vão para as ruas, tá? E os motivos, né, que a gente está vendo, por que será que o conselheiro está fazendo isso, né? Eu tenho duas hipóteses, assim, tá? A primeira, mais fácil, é a redução de custo, tá? Manter um hospital psiquiátrico de custódia, um psiquiatra forense, ele é caro, tá? Então a gente sabe, um leito psiquiátrico hospitalar aí, tá? Vai custar aí 4, 5 mil mês, né, pro hospital, tá? Então, por baixo, assim, né? É o custo, assim. Tá? Um presídio comum já custa bem menos, tá? Então, o primeiro cálculo é mais barato deixar no presídio comum esse preço do que deixar numa estrutura psiquiátrica. Então, isso é uma questão. A outra questão é ideológica. Tá? A gente sabe que existe um movimento chamado Movimento Antipsiquiatria há anos. Tá? Enfim, começou lá na França, de que as pessoas, enfim, poderiam ser tratadas só a favor da vontade delas, enfim na França, não, desculpa, na Itália, né, em Trieste, tá? E isso veio para o Brasil e impulsionou muito a tal da reforma psiquiátrica, que a gente chama, tá? Enfim, até veio uma lei em 2001, né, a lei da reforma psiquiátrica, cada vez menos estimulando a internação, estimulando o tratamento ambulatorial. Só que o que acontece? Nada é 8 ou 80 na vida. Tá? Não tem como fechar de uma hora para outra todos os hospitais psiquiátricos e nunca vai poder fechar. É que nem a gente, vamos fechar as UTIs, não vai ter mais UTI, tá? Vai ter que ter todo mundo tratado no consultório lá, né, os problemas cardiológicos. Com saúde mental é a mesma coisa, não tem como a gente fechar uma estrutura que atende casos gravíssimos, sempre vai ter caso gravíssimo, independente do nível de prevenção. Tá? Só que dentro do movimento antipsiquiatria as pessoas têm dificuldade de entender de que existem níveis de complexidade, inclusive em saúde mental. Saúde mental são doenças do cérebro, não são doenças da alma, não são doenças, enfim, abstratas. Assim, são problemas mentais do cérebro. Tá? E tem pessoas com problemas muito sérios que precisam de cuidados muito mais intensos.
Então, dentro dessa ideologia de que todo mundo tem que estar solto, todo mundo tem que estar livre, respeitar a individualidade de cada um, tá? Talvez tenha entrado aí junto essa questão. Então, vamos fechar também os hospitais psiquiátricos de custódia. Preocupante, né? E a gente deve seguir acompanhando essa situação, porque envolve a todos. Barato né? sai caro, né? Se estão pensando em economizar, eu quero ver quando vão ter que responder para as famílias das próximas vítimas, porque não adianta a gente querer ser utópico e achar que as pessoas vão sair, estão todas curadas e que ninguém vai fazer nenhum crime. E Vai que vão acontecer. seguir o tratamento, muitas vezes não uma vão seguir. tragédia anunciada. É. Então, que se procure numa casa de tratamento específica e se abra uma ala específica para eles, ou dentro dos presídios, um tratamento agora, soltar todo mundo, simplesmente, é um grande risco que vamos correr aí na sociedade. Doutor Rafael, muito obrigada. Certo, então. Uma boa semana. Conversamos às segundas-feiras sempre com o médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, no quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos